E se eu te dissesse que existe um tipo de homem que muitas mulheres mais jovens acabam percebendo em silêncio, sem necessariamente comentar com amigas, sem transformar isso em algo público e, muitas vezes, sem sequer conseguir explicar para si mesmas o motivo dessa atenção? Não estamos falando de perfeição, nem de aparência idealizada, nem de alguém tentando aparentar ser mais jovem do que é, mas de um tipo de presença que comunica algo muito mais profundo do que palavras ou status. Isso não é sobre fórmulas de conquista, é sobre psicologia do comportamento e percepção humana, sobre como certas experiências de vida moldam a forma como alguém ocupa um espaço e é percebido dentro dele. Existe algo em um homem que já viveu mais, que já errou, ajustou rotas e aprendeu com isso, que transmite uma espécie de estabilidade difícil de imitar, e essa estabilidade não vem de discurso, vem de postura, de silêncio, de coerência entre o que ele é e o que ele demonstra. Em muitos casos, isso gera um tipo de atenção diferente, quase intuitiva, como se o ambiente percebesse uma presença mais consistente. E antes de qualquer interpretação superficial, é importante deixar claro que isso não é sobre jogos emocionais nem sobre ideias simplistas de atração, mas sobre identidade, maturidade e a forma como seres humanos reconhecem segurança emocional em outros seres humanos. Muitas vezes, o que realmente chama a atenção não é o esforço para impressionar, mas a ausência dele, substituída por uma naturalidade que não depende de validação externa. Nesse contexto, é possível observar que o que atrai não é uma promessa do que alguém poderia ser, mas sinais do que já foi construído ao longo do tempo. E isso muda completamente a forma como certas interações são percebidas. Há uma diferença sutil entre alguém que está tentando ocupar um espaço e alguém que já pertence a ele. E é justamente essa diferença que, em muitos casos, gera curiosidade e interesse silencioso. O primeiro perfil dentro desse espectro é o que podemos chamar de mentor natural, não no sentido formal de ensinar algo, mas no sentido de que a presença dele já transmite aprendizado. É um homem cuja forma de falar faz com que as pessoas prestem atenção não pelo volume, mas pela consistência do que está sendo dito. Não há necessidade de exagero ou validação constante, porque existe substância no que ele comunica. Para muitas pessoas, especialmente mais jovens, esse tipo de interação cria uma sensação de segurança cognitiva e emocional, como se fosse possível fazer perguntas sem medo de julgamento ou pressa, apenas pela qualidade da resposta e pela forma como ela é entregue. É como estar diante de alguém que não tenta provar nada, mas que naturalmente transmite direção, clareza e estabilidade, e isso, por si só, já muda completamente a dinâmica da interação. E isso cria um vínculo que vai muito além da atração física. Ela começa a associar a presença dele com crescimento, com clareza, com a sensação de que a vida parece mais organizada quando ele está por perto. E quando alguém passa a se sentir mais alinhado consigo mesmo na presença de outra pessoa, esse vínculo deixa de ser apenas interesse e começa a se transformar em referência emocional. Não é dependência no sentido superficial, mas uma espécie de associação interna entre bem-estar e presença. O segundo tipo é o homem que se construiu por conta própria, e aqui não se trata de status ou de aparência de sucesso, mas de trajetória. É aquele homem que consegue olhar para a própria história sem fugir dela, reconhecendo quedas, recomeços e decisões difíceis como parte do que o formou. Existe uma diferença psicológica importante entre quem apenas vive e quem processa o que viveu e aprende com isso. Esse segundo tipo carrega uma estabilidade que não vem de circunstâncias externas, mas de experiência internalizada. Ele não precisa provar o tempo todo que é capaz, porque já enfrentou situações suficientes para saber do próprio limite e da própria capacidade de superação. E isso é percebido de forma muito mais intuitiva do que racional. Não está nas palavras, está na forma como ele reage ao mundo, na ausência de pressa para se justificar, na tranquilidade diante de incertezas. Quando uma mulher mais jovem observa esse tipo de homem, o que se destaca não é apenas o que ele conquistou, mas o caminho que ele percorreu para chegar até ali. Isso cria uma leitura inconsciente de segurança, não baseada em riqueza ou aparência, mas em consistência emocional e resiliência. É como perceber alguém que não foi quebrado pelas dificuldades, mas reorganizado por elas. E isso tende a gerar curiosidade e aproximação, porque representa algo que muitas pessoas ainda estão tentando construir dentro de si mesmas. O terceiro tipo é o enigma, e aqui existe uma confusão comum.
Mistura-se muitas vezes mistério com distância, quando na verdade não é sobre frieza nem sobre ausência de abertura. O enigma é um homem que não se reduz a uma única camada de explicação, porque sua história, suas experiências e sua forma de ver o mundo não cabem em uma resposta rápida. Ele não precisa revelar tudo de imediato não por estratégia, mas porque sua própria vivência tem profundidade suficiente para não ser resumida em uma única conversa. Em uma interação com esse tipo de homem, perguntas simples podem gerar respostas que naturalmente expandem o tema, não por intenção de complicar, mas porque sua percepção de mundo é mais ampla do que a pergunta inicial sugere. Isso cria uma dinâmica interessante do ponto de vista psicológico, porque o cérebro humano tende a se engajar com aquilo que não está completamente resolvido. Existe uma atração cognitiva pelo que ainda não foi totalmente compreendido, pelo que mantém abertura para a continuidade. Não se trata de jogo, mas de complexidade. E quando essa complexidade é autêntica, ela gera curiosidade contínua, não por falta de resposta, mas porque cada resposta abre novas possibilidades de entendimento. A gente sempre tende a se conectar com aquilo que ainda não conhece. Quando um homem carrega a história, vivência e uma forma própria de interpretar o mundo, ele naturalmente se torna um tipo de território mental que desperta a curiosidade. Mas aqui é importante ajustar a lente. Não é sobre criar mistério artificial ou controlar informação como técnica, e sim sobre autenticidade e profundidade real. O interesse genuíno não nasce do que é escondido, mas do que ainda está sendo descoberto no ritmo natural da convivência. O quarto tipo é o visionário criativo. Não é necessário ser artista ou ter uma profissão considerada criativa para se encaixar aqui. Trata-se de um homem que desenvolveu a capacidade de enxergar situações comuns por ângulos diferentes, que não se limita à primeira interpretação óbvia dos acontecimentos e que costuma transformar problemas em possibilidades de forma quase automática. Esse tipo de pensamento tem um impacto psicológico relevante nas interações, porque introduz novidade cognitiva. Em outras palavras, ele faz com que a outra pessoa saia de uma conversa não apenas informada, mas levemente transformada na forma de pensar. Isso acontece porque o cérebro humano responde fortemente a padrões novos, ideias inesperadas e perspectivas que quebram o automatismo do dia a dia. Quando uma mulher mais jovem convive com alguém assim, pode surgir a sensação de que cada interação traz um elemento diferente, não necessariamente por intensidade emocional, mas por estímulo intelectual e interpretativo. Isso gera interesse contínuo porque ativa a curiosidade e reflexão. O quinto tipo é o espírito aventureiro, e aqui não se trata de impulsividade ou de tentar parecer mais jovem do que se é. É mais sobre experiência acumulada e capacidade de transformar momentos simples em experiências significativas. Um homem com esse perfil não depende de grandes eventos para criar lembranças marcantes, ele entende contexto, timing e atmosfera. Ele sabe que uma experiência não é definida apenas pelo lugar, mas pela forma como a atenção é conduzida durante aquele momento. Isso pode aparecer na escolha de ambientes, na sensibilidade ao ritmo da situação ou até na maneira como ele percebe detalhes que passam despercebidos pela maioria. Do ponto de vista emocional, experiências compartilhadas têm um papel muito forte na criação de vínculo, porque o cérebro associa pessoas a estados emocionais vividos com elas. Quando duas pessoas compartilham momentos que fogem da rotina, o impacto da memória tende a ser mais duradouro. Nesse sentido, não se trata de impressionar, mas de presença e consciência do momento. A diferença entre os perfis descritos não está em riqueza, aparência ou performance social, mas na qualidade da consciência com que cada um vive e interpreta a própria experiência de vida, e isso é o que, no fim, molda a forma como ele é percebido nas relações. Ele fala sem gritar quando está irritado. Ele ouve sem interromper quando ela está falando. E talvez o mais importante, ele não usa respeito como estratégia, ele usa respeito como padrão. Esse tipo de comportamento não tem nada de performático. Não é algo que ele ativa para impressionar e desativa depois. É consistência construída ao longo do tempo, moldada por experiências, erros e amadurecimento emocional. Do ponto de vista psicológico, isso cria algo chamado previsibilidade segura, não no sentido de monotonia, mas de estabilidade emocional percebida. A outra pessoa sente que existe um chão firme na interação, algo que não oscila de forma imprevisível.
quando uma mulher encontra esse tipo de maturidade, especialmente em um homem mais experiente, o impacto não vem de um gesto isolado, mas da repetição coerente de atitudes simples. Ele não precisa afirmar respeito, porque ele demonstra. Ele não precisa anunciar responsabilidade, porque ela é visível nas ações. E isso altera profundamente a forma como a conexão é percebida, porque reduz a incerteza, e onde há menos incerteza, há mais conforto emocional. É importante entender que esses 7 perfis não existem como categorias rígidas ou perfeitas na vida real. Eles são padrões de comportamento e presença que podem aparecer combinados, em diferentes intensidades, dependendo da história e da fase de cada pessoa. O que foi descrito aqui não é um roteiro fixo, mas uma leitura de traços humanos que se expressam de formas diferentes em cada indivíduo. No fim, o ponto central não é sobre se encaixar em um tipo específico de homem ou sobre ser percebido de determinada maneira, mas sobre desenvolvimento pessoal e coerência interna. Porque o que realmente sustenta qualquer tipo de conexão não é o mistério, nem a aparência, nem a tentativa de desempenhar um papel, mas a consistência entre o que alguém sente, diz e faz ao longo do tempo. E é essa consistência que, no fim, define o tipo de presença que permanece quando tudo o resto deixa de ser suficiente. Ele elogia sem precisar de nada em troca. Ele resolve conflitos sem transformar cada desentendimento em uma disputa de ego. E o mais importante, ele mantém esse padrão de forma consistente, não apenas no início, quando tudo ainda é novidade e o esforço parece natural, mas principalmente no cotidiano, nos momentos simples, nas interações que parecem pequenas demais para serem notadas, mas que dizem muito sobre caráter. É justamente nesses detalhes discretos que a percepção de segurança emocional se constrói. Muitas mulheres mais jovens cresceram em um contexto onde esse tipo de postura masculina se tornou menos frequente, onde respeito às vezes parece condicionado e gentileza pode vir acompanhada de intenção escondida. Por isso, quando encontram alguém cuja forma de agir transmite coerência e naturalidade, sem esforço aparente para convencer ou impressionar, isso gera um impacto emocional mais profundo. Não se trata de dependência, mas de reconhecimento de um padrão mais estável de interação, algo que o cérebro associa com segurança e previsibilidade. Todo ser humano tende a responder positivamente a ambientes onde se sente visto e tratado com consideração genuína, e quando isso acontece de forma consistente, a experiência deixa de ser apenas social e passa a ser emocionalmente significativa. O que torna esse tipo de comportamento tão marcante é justamente o fato de não parecer uma estratégia, mas uma extensão natural da personalidade. E é aqui que entra um ponto essencial de compreensão: esses 7 perfis não devem ser interpretados como papéis a serem encenados ou identidades artificiais a serem construídas para gerar atração. Eles funcionam mais como reflexos de características que já existem e se desenvolvem ao longo da vida através de experiências, responsabilidades e aprendizados acumulados. O papel do mentor aparece quando sua experiência ajuda alguém a enxergar algo com mais clareza. O homem que se fez por conta própria se revela na forma como você lida com suas próprias superações. O enigma surge na complexidade da sua história e na profundidade que não se resume em uma única conversa. O visionário aparece quando sua forma de pensar ultrapassa o óbvio e encontra caminhos onde outros enxergam limites. O aventureiro existe em você em cada memória de lugar visitado, de cultura conhecida, de momento vivido que ficou guardado não só na lembrança, mas na forma como você passou a enxergar o mundo depois disso. O parceiro confiável existe em você toda vez que você cumpre o que prometeu, mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando seria mais fácil simplesmente não fazer. E o cavalheiro existe em você cada vez que você escolhe o respeito, mesmo quando o impulso emocional ou o ego apontam para outra direção. A questão nunca foi se esses traços existem ou não em você, mas se você reconhece o valor que eles carregam e o impacto que isso tem nas suas relações. Do ponto de vista psicológico, o que se forma ao longo do tempo não é apenas idade, mas uma estrutura interna de percepção, comportamento e resposta emocional ao mundo. E isso muda completamente a forma como a presença de alguém é sentida pelos outros. Mulheres mais jovens não são atraídas por homens mais velhos simplesmente pela idade em si, mas pelo que essa idade representa quando ela foi acompanhada de experiência real, aprendizado e maturidade emocional. Isso transforma o tempo em algo diferente de um peso, ele se torna um registro de construção, não de perda.
Quando você observa sua própria trajetória sob essa perspectiva, cada erro deixa de ser apenas falha e passa a ser informação incorporada, cada relação que não deu certo deixa de ser apenas ruptura e passa a ser aprendizado sobre vínculo e cuidado, cada tentativa frustrada deixa de ser desperdício e passa a ser ajuste de direção. Nada é neutro quando você olha para a vida através de desenvolvimento. Tudo contribui para a formação de um padrão mais consciente de quem você se torna. E é esse homem, moldado por experiências reais e não por idealizações, que tende a transmitir uma sensação de profundidade difícil de simular. Não se trata de superioridade nem de idealização, mas de densidade de experiência, algo que é percebido de forma intuitiva nas interações humanas. O erro mais comum, nesse contexto, é tentar competir com pessoas mais jovens adotando comportamentos que não correspondem à própria história, tentando parecer mais leve, mais indiferente ou mais ajustado a um padrão que não é natural. Quando isso acontece, o que se perde não é apenas a autenticidade, mas justamente aquilo que poderia gerar presença marcante, a coerência entre quem você é e como você se expressa. A força não está em imitar o novo, mas em integrar o que já foi vivido com consciência. Você não precisa competir com ninguém porque aquilo que você construiu não pode ser replicado de forma artificial nem acelerado por esforço externo. É resultado de tempo vivido com presença e aprendizado, e isso, por si só, já estabelece um tipo de valor que não depende de comparação. E o tempo é justamente a única coisa que dinheiro nenhum compra e juventude nenhuma consegue simular. Ele deixa marcas, mas também constrói estrutura interna, leitura de mundo e uma forma mais consciente de estar nas relações. Por isso, a pergunta mais importante não é sobre validação externa ou sobre como você é percebido por alguém específico, mas sobre como você enxerga o próprio processo de vida que te trouxe até aqui. Muitas vezes, o homem passa a se comparar com versões mais jovens de si mesmo ou com padrões externos que não levam em conta a profundidade da própria trajetória, e isso distorce a percepção do valor real que já foi construído. Existe um ponto psicológico importante aqui: quando alguém não reconhece a própria história como fonte de maturidade, tende a subestimar justamente aquilo que mais o diferencia. Presença não é algo que se encena, maturidade não é algo que se copia, e segurança interna não surge de tentativa de validação constante, mas da integração entre experiência, aprendizado e aceitação do próprio percurso. Os elementos que foram descritos ao longo dos 7 perfis não funcionam como um roteiro externo a ser seguido, mas como uma forma de leitura interna, um espelho interpretativo que ajuda a entender padrões que já existem em diferentes graus em cada pessoa. Quando um homem deixa de operar a partir da dúvida constante sobre o próprio valor e passa a ocupar o espaço que sua história naturalmente construiu, a forma como ele se relaciona com o mundo muda. Não porque ele se tornou outra pessoa, mas porque deixou de se reduzir internamente. Essa mudança não depende de esforço para impressionar, mas de alinhamento entre identidade e comportamento. E isso tende a gerar interações mais naturais, menos ansiosas e mais coerentes. No fim, não se trata de criar uma versão idealizada de si mesmo, mas de reconhecer a integralidade do que já foi vivido. Um homem completo não é o que nunca falhou, mas o que não precisa esconder o que viveu para se sentir suficiente. E é essa ausência de necessidade de performance, combinada com presença e consciência, que torna qualquer conexão mais autêntica e menos baseada em expectativa ou insegurança.